Fala pessoal do oitavo ano A, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Galera, eu vou gravar o vídeo dessa vez sem a webcam, mas é isso aí, eu creio que vai dar para entender tranquilamente. E vamos lá. Aumente a velocidade do vídeo para ficar mais rápido, menos entediante as partes que eu for escrever. E é isso aí. Galera, vamos dar prosseguimento. Nós estávamos estudando multiplicação de polinômios. Agora a gente vai ver a divisão de um polinômio por um monômio, ok? Então prestem bastante atenção. Eu coloquei um texto aqui para vocês, um parágrafo, que explica para a gente como que nós fazemos esse tipo de divisão. É lógico que assim, eu vou explicar para vocês aqui com mais detalhes após nós lermos esse texto. Efetuamos a divisão de um polinômio por um monômio não nulo, fazendo a divisão de cada termo do polinômio pelo monômio. Bom, então é o seguinte, vamos pegar essa situação aqui, que eu escrevi aqui, para a gente traduzir o que está escrito nesse parágrafo. Vamos lá. Então aqui, ó, nós temos um polinômio. Por que que é um polinômio? Porque é uma soma, é um conjunto aqui de soma e subtração de monômios. Cada termo desse aqui é um monômio. Só que como é uma soma e uma subtração juntas, isso aqui torna-se um polinômio. Esse polinômio está sendo dividido por esse monômio. Isso aqui é um monômio porque ele está sozinho, né? Como que faz para a gente fazer essa divisão? Bom, aqui ele fala que a gente divide cada termo do polinômio pelo monômio. Então a gente vai pegar cada termo desse daqui e vai dividir por esse monômio separadamente. Então a gente vai fazer isso. Essa é a regra, vamos dizer assim, para a gente fazer esse tipo de divisão. Então vai ficar, ó, 9x à quinta dividido por 3x à terceira, 3x ao cubo, mais 21x à quarta dividido por 3x à terceira e 12x à terceira dividido por 3x à terceira. Muito bem. Então, o que que nós fizemos aqui? Nós pegamos cada termo desse aqui isoladamente e dividimos pelo monômio que está lá do outro lado, ok? Essa é a regra que nós vamos utilizar para fazer esse tipo de divisão. Depois que você chega nessa parte aqui, é só você fazer a divisão desses monômios, tá? Que é um monômio dividido por outro, um monômio dividido por outro e um monômio dividido por outro. Nós já estudamos isso, mas só para relembrar como que a gente faz esse tipo de divisão. Você divide primeiro os coeficientes, que são os números que acompanham as letras, e depois você divide a parte literal, que é essas letras com os expoentes. Então vamos lá. 9 dividido por 3, deixa eu colocar um sinal de igual aqui. 9 dividido por 3, 3. Agora vamos dividir a parte literal. X elevado a 5 dividido por x elevado a 3. Aqui é uma potência dividida por outra potência e as bases são iguais, é x. Quando a gente vai dividir potências de base iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então 5 menos 3, 2. Professor, mas a gente não soma os expoentes? A gente soma quando a gente está multiplicando monômios. Quando a gente está dividindo, a gente subtrai os expoentes. 21 dividido por 3, 7. X elevado a 4 dividido por x elevado a 3. De novo, uma divisão de potências de bases iguais. Repete a base, que é o x, e subtrai os expoentes. 4 menos 3, 1. O 1 você não precisa escrever aqui, porque já está implícito que tem um invisível lá. 12 dividido por 3, 4. Quando a gente vai dividir, ó, aqui é x elevado a 3 dividido por x elevado a 3.
Quando a gente vai dividir uma coisa por ela mesma, isso dividido por ele mesmo, isso dá 1. Aí você pode cancelar aqui, ó. Dá 1. Aí o 1 você não precisa escrever aqui, porque 4 vezes 1 é o próprio 4. Então você só cancela e está aí a nossa resposta. Ficaria assim a nossa resposta. Beleza, galera? Então vamos lá. Deixa eu só exemplificar uma coisa para vocês. Qual é o porquê disso? Por que que quando a gente vai dividir um polinômio por um monômio, a gente pode fazer a conta dessa forma que está aqui, ó, dessa forma que eu fiz aqui para vocês. Deixa eu só exemplificar isso aqui para vocês antes da gente continuar fazendo outros exemplos. Bom, vamos partir disso aqui, ó. Beleza? Eu vou fazer essa conta aqui de outro jeito aqui do outro lado para mostrar para vocês. Vou até diminuir aqui o zoom. Olha só. Todo termo ele tem um invisível embaixo dele, né? Conforme eu havia comentado com vocês várias vezes. Então esse 9 aqui tem um invisível embaixo dele. Esse 21 também tem. Você não precisa escrever esse 1, eu estou escrevendo só para vocês verem. Eles têm um invisível embaixo dele. Esse 3 aqui também tem um invisível embaixo deles. Aí o que acontece? Quando isso aqui faz com que cada termo desse daqui seja uma fração. Se a gente for levar em consideração esse 1 aqui embaixo, aí isso aqui torna-se uma fração, porque vai ter um número em cima e outro embaixo. Um no numerador e outro no denominador. Quando a gente está dividindo uma fração por outra, o que a gente faz? A gente repete a primeira fração, quando a gente vai dividir uma fração por outra. A gente repete a primeira fração. Deixa eu escrever isso aqui de novo. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, quando eu vou dividir uma fração por outra, por exemplo, ó, 3 sobre 4 dividido por 2 sobre 3. Quando eu vou dividir uma fração por outra, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, essa segunda aqui eu vou inverter ela. O 3 vem para cima, o 2 vem para baixo. Aí eu multiplico isso por isso e isso por isso. A mesma coisa a gente vai fazer aqui em cima. Então eu vou inverter essa segunda fração aqui, ó. O 1 vem para cima, o 3x ao cubo vem para baixo. Aí agora, como aqui é uma multiplicação, a gente vai multiplicar igual no conteúdo anterior. Pega o termo que está lá de fora e multiplica pelos de dentro. Então, vamos lá. A gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 1 vezes 9x elevado a 5 dá o próprio 9x elevado a 5. Aí agora eu vou multiplicar os denominadores. 3x ao cubo vezes 1 dá o próprio 3x ao cubo. Mais 1 vezes 21x à quarta dá 21x à quarta. 3x ao cubo vezes 1 dá o próprio 3x ao cubo. 1 vezes 12x à terceira dá o próprio 12x à terceira, 12x ao cubo. Dividido por... Opa, aqui é 1, né? Coloquei 3x ao cubo aqui, mas aqui é 1. Só para ver se vocês iam notar. 3x ao cubo vezes 1 dá o próprio 3x ao cubo. Tá vendo que isso aqui, ó, é exatamente igual a isso? Então é por isso que a gente pode responder esse tipo de divisão dessa forma, beleza? Porque a gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Mas aí vocês não precisam fazer assim, vocês podem já fazer do jeito que eu fiz ali, que fica mais fácil, mais rápido.
Então vamos fazer mais exemplos então. Olha só esse exemplo aqui. 40x a terceira y ao quadrado menos 5x ao quadrado y à terceira Beleza, galera? Então vamos fazer essa divisão desse polinômio por esse monômio. Então a gente vai dividir cada termo desse separadamente pelo monômio que está lá do outro lado, ok? Então vai ficar 40x a terceira y ao quadrado dividido por menos 10y menos 5x ao quadrado y à terceira dividido por menos 10y. Ok. Aqui, galera, como está envolvendo o sinal de menos, a gente tem que fazer jogo de sinal, porque em divisões a gente faz jogo de sinal. Então, o numerador é positivo, o denominador é negativo. Mais com menos, menos. Então, já vamos colocar o menos aqui, ó. Aí a gente vai dividir primeiro os coeficientes. 40 dividido por 10, 4. Aí aqui, olha só. Aqui em cima a gente tem x elevado a 3. Aqui embaixo a gente não tem nenhum x. Então a gente repete esse x elevado a 3, porque não tem um outro x para dividir com ele. Beleza? E aqui em cima, y ao quadrado. Aqui embaixo, y elevado a 1 invisível, né? Então as bases são iguais, repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1 invisível dá 1. Então tem 1 invisível aqui. Agora aqui, ó, menos com menos dá mais. 5 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,5 ou 1 sobre 2. Você pode tanto escrever assim, ó, quanto assim. Tanto faz. Eu vou colocar 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2. Meio. Aí aqui em cima tem x ao quadrado e aqui embaixo não tem x para dividir com esse x ao quadrado. Então repete o x ao quadrado. Aí y elevado a 3 dividido por y elevado a 1. Repete o y, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Então fica y elevado a 2. Então essa é a resposta, galera. Estão se sentindo bem? Vamos fazer uma aqui que é um pouquinho mais difícil, aí a gente encerra a aula. 1 sobre 6, x à quarta, y à quarta, menos 5 sobre 8, x à terceira, y à terceira, dividido por menos 1 sobre 2, x à terceira, y à terceira. Vou ter que voltar aqui porque ficou muito espremido aqui, né? 1 sobre 2. X à terceira. Y à terceira. Bom, galera, vamos fazer essa divisão aqui então. O raciocínio, por enquanto, é o mesmo, né? Então a gente vai dividir isso por isso e isso por isso. Então vamos lá. Então vai ficar 1 sobre 6, x à quarta, y à quarta, dividido por menos 1 sobre 2, x à terceira, y à terceira. Já vou fazer aqui a outra parte, né? 5 sobre 8,
x à terceira, y à terceira, dividido por menos 1 sobre 2, x à terceira, y à terceira. Beleza, então a gente fez a mesma coisa que nos outros exercícios. Estamos dividindo isso por isso e isso por isso, separadamente. Aí agora, observem, galera, que aqui ó, é uma fração dividida por outra fração. Aqui é uma fração dividida por outra fração. O que a gente faz quando a gente vai dividir frações? A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos fazer isso. Eu vou separar aqui para não gerar confusão. Então, vamos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vai ficar, ó, repetindo a primeira, 1 sobre 6, x à quarta, y à quarta. Agora, vamos multiplicar pelo inverso da de baixo, que a gente está chamando de segunda. Então, na hora que a gente for inverter ela, o que está embaixo vem para cima, o que está em cima vem para baixo. Então, o 2 vem aqui para cima. E esse menos 1, x à terceira, y à terceira, vem aqui para baixo. Aí, para separar o sinal de vezes com o de menos, vamos colocar um parênteses aqui. Aí, continuando aqui, repete essa de cima aqui, vamos repetir o numerador. E vamos multiplicar pelo inverso do denominador. Então, o 2 vem aqui para cima e o menos 1, x à terceira e y à terceira, vem aqui para baixo. Vamos colocar um parêntese para separar o sinal de menos com o de vezes. Aí agora vamos fazer essas multiplicações aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Então, ó, primeiro vamos multiplicar os números, né? 2 vezes 1, 2. Aí aqui, ó, não tem x e y para multiplicar com esse x e y daqui. Então a gente repete eles. Repete o x elevado a 4 e o y elevado a 4. Agora vamos multiplicar os denominadores. 6 vezes menos 1, o 6 é positivo, 1 é negativo. Mais com menos, menos. 6 vezes 1, 6. Aí esse 6 ele não tem x e y para multiplicar com esse x e y aqui. Então a gente repete aquele x e y lá. X à terceira, y à terceira. Menos, agora vamos fazer essas multiplicações aqui. Então, 5 vezes 2, 10. Aí esse 2, ele não tem x e y para multiplicar com esses aqui. Então a gente repete o x à terceira e o y à terceira. Ok. 8 vezes 1 dá, aliás, é isso. 8 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 8. Porque mais com menos é menos. Esse 8 aqui tem um mais invisível aqui. E aqui, esse 8, ele não tem x e y para multiplicar com esses, então a gente repete. Aí agora sim a gente vai começar a fazer as divisões mesmo. Agora dá para a gente fazer as divisões. O 2 é positivo, o 6 é negativo. Mais com menos, menos. Vou colocar um sinal de igual aqui. 2 dividido por 6 é a mesma coisa que 1 sobre 3. Olha só. 2 dividido por 3, por 6, eu posso simplificar em cima e embaixo por 2. Dividir em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Aí não tem como simplificar mais do que isso. Então, 2 dividido por 6 é a mesma coisa que 1 sobre 3.
Se você quiser fazer a divisão, também pode, tá? Mas não é necessário. Então, 1 sobre 3. Aí aqui, ó, x à quarta dividido por x à terceira. Bases iguais, repete a base, subtrai os expoentes. 4 menos 3, 1, invisível aqui, não precisa escrever 1. A mesma coisa aqui, ó, x à quarta dividido por x à terceira. Bases iguais, repete o y e subtrai os expoentes. 4 menos 3, 1. 1 invisível aqui. Aí aqui vamos fazer jogo de sinal. Menos do 10 com o menos do 8, mais 10 sobre 8 também dá para ser simplificado por 2. Dividindo por 2 em cima e embaixo, a gente vai ter o seguinte. 10 dividido por 2, 5. 8 dividido por 2, 4. Aí não tem como simplificar mais do que isso, a resposta fica assim, 5 sobre 4. 5 sobre 4. Professor, e se não tivesse como simplificar? Aí você repetia isso aqui, ó. Você poderia repetir. Aí, x à terceira dividido por x à terceira, uma coisa dividida por ela mesma, cancela. Y à terceira dividido por y à terceira, uma coisa dividida por ela mesma, cancela. E fica assim a nossa resposta, então. Estão se sentindo bem? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp e até a próxima. Falou!